Olá, sejam bem-vindos ao Mais Nutri, a mais nova parceria da TV Uva com o curso de nutrição. Eu me chamo Rafael Paulino, sou aluno do curso de nutrição. Você deve estar estranhando a touca e o jaleco, mas eu estou aqui dentro do laboratório de nutrição e no programa de hoje nós vamos falar de sobrepeso na gestação. Você já ouviu falar? Conhece alguém que se encaixa nesse perfil? Então preste atenção nesse relato. Comer por dois não é saúde. Então você tem que estar comendo por um, se alimentando e sabendo que o seu filho está sendo bem nutrido. Antes, se você come um macarrão, você não consegue mais comer. Ainda mais conforme ele vai crescendo, vai ficando mais difícil ainda comer esse tipo de coisa. Fritura eu tirei de vez. Fritura não consigo, azia, falta de ar, cansaço. Às vezes você acha que está se alimentando bem e não está. Uma simples suco de caixinha te faz mal, você não sabe. Você come de tudo e acha que está tudo certo. Por mais que você, às vezes, se alimente de coisas consideradas boas. Você come uma fritura hoje, aí você mistura essa fritura com carboidrato, aí você come em horários ruins, aí tudo vai afetando. Se eu como uma quantidade a mais daquilo ali, pode ser a coisa mais saudável do mundo. Mas se eu como aquela quantidade a mais, já dá aquela falta de ar, já dá aquele cansaço, entendeu? Então, assim, esse negócio de comer por dois não existe. Estou aqui com a professora Sinara de Oliveira, especialista em materno infantil. Diante do relato da Andresa, quais seriam as orientações, os alimentos indicados e os alimentos contraindicados para gestantes? Então, é muito importante para uma gestante ter uma alimentação equilibrada e balanceada, ou seja, que na sua refeição contenha no seu dia a dia, então, frutas, legumes, verduras, alimentos integrais, como por exemplo arroz ou macarrão integral, e também leguminosas, como feijões, lentilha, grão de bico. E os alimentos contraindicados seriam os alimentos como, por exemplo, fast food, que tem muita gordura saturada, e também alimentos ultraprocessados, que tem uma grande quantidade de sódio. Acredito que essa é uma dúvida da maioria das gestantes. A alimentação deve ser feita por dois, pelos dois, ou ela deve manter a ingestão normal em sua alimentação? Então, a alimentação deve ser feita pelos dois, só que, no entanto, conta muito como aquela gestante entrou na gravidez, ou seja, se antes ela estava abaixo do peso, ou se ela estava com seu peso normal, ou estava acima do peso. Então, tem as recomendações específicas, personalizada, individualizada para cada estado nutricional dessas gestantes. E o horário, professora? A gestante deve se alimentar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, ou quando sentir fome? Então, o ideal é que seja de 3 em 3 horas, até para poder evitar algumas intercorrências que são comuns na gestação, como náuseas, também pirose, que é queimação. Então, evitar essas intercorrências, então, realmente se alimentando entre 3 e 3 horas nesses intervalos. Quais exemplos de preparações que a gente pode estar indicando para as gestantes, professora? Então, preparações ricas em fibras, como por exemplo, um iogurte com leite de coco e chia e morango, e também castanhas, como castanha do caju do Pará, que é rico em zinco e também em fibras, ou também no almoço ou no jantar pode incluir uma quiche com a massa à base de leguminosa, como o grão de bico, que também auxilia no bom funcionamento intestinal, por ser rico em fibras, sabendo que a constipação, que seria a prisão de ventre, é muito comum, principalmente no terceiro trimestre da gestação. Quais os riscos dessa má alimentação podem gerar à gestante e ao bebê? Então, no caso dos riscos de alimentação, se uma gestante ela ganha o peso excessivo durante as 40 semanas da gestação e ela fica com sobrepeso, pode ser que o bebê venha a nascer com macrosomia, que seria o peso em torno de 4,5 kg, quer dizer, então um bebê, então assim, com peso acima do que o recomendado pelo Ministério da Saúde. Obrigado, professora Sinara. Você ficou com água na boca? Pois é, eu também fiquei quando fiz as preparações. Para saber como fazer o quiche de massa de grão de bico e o iogurte com chia, acesse o blog da TV Uva. Esta foi a primeira edição do Mais Nutri. Espero vocês no próximo programa.